Fala pessoal, nos últimos dias o universo cinematográfico da Marvel ressurgiu das cinzas e nunca esteve tão empolgante desde o Ultimato. A gente tem retorno do Hugh Jackman, Deadpool e Wolverine, a gente tem o Robert Downey Jr. voltando e hoje eu trouxe algumas notícias que têm a ver com esse hype da Marvel. Vamos dar uma olhada aqui. O retorno de Robert Downey Jr. à Marvel supostamente dependia de uma condição. Qual será? O MCU atrapalhou enormemente seu substituto Kang. E aí tem uma outra notícia que é engraçada e trágica ao mesmo tempo. Jonathan Majors está de coração partido com o retorno de Robert Downey Jr. ao MCU, afinal ele foi chutado da Marvel. Pessoal, enquanto eu dou um gole no meu cafezinho, comenta aí abaixo qual notícia mais te empolgou aí, qual te chamou mais atenção. Comenta aí abaixo enquanto eu dou um gole e depois a gente gira para a primeira notícia. Vamos lá. O retorno de Robert Downey Jr. à Marvel supostamente dependia de uma condição. Qual será? Fala pessoal, a San Diego Comic Con com certeza foi uma explosão, um grande momento para a Marvel e provavelmente a maior notícia foi o retorno de Robert Downey Jr. ao universo cinematográfico da Marvel. O ator interpretará Victor Von Doom em sua segunda fase na franquia e, segundo informações, só concordou em assumir o papel se os irmãos Russo estivessem dirigindo os próximos filmes dos Vingadores. Para começar, você já sabe, comenta aí abaixo se você está ansioso para ver o Robert Downey Jr. de volta ao universo da Marvel e o que acha dele interpretando outro personagem, né? O Victor Von Doom. Não se esqueça de curtir e compartilhar o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp e Telegram para que as pessoas que você gosta se manterem atualizadas sobre esse assunto, combinado? E manda pra galera da DC também. Obrigado, vamos continuar. Joey e Anthony Russo eram os únicos com quem ele trabalharia, disse uma fonte familiarizada com o acordo a Variety ao discutir as negociações para Vingadores Doomsday e também Avengers Secret Wars. O ator vencedor do Oscar recentemente por Oppenheimer também solicitou seu próprio jato particular para viajar durante as filmagens, uma equipe de segurança dedicada e um acampamento de trailers inteiro. Será que tem toalhinha perfumada também? Enfim, o que vocês acham dessa jato particular? Se bobear, ele já tinha jato também, já na época dos Vingadores Guerra Infinita e Ultimato. O que vocês acham, né? Trailer para ficar afastado do resto do elenco. Pessoal, o que vocês acham sobre? Será que o sucesso subiu a cabeça? Comenta aí abaixo. De acordo com a fonte, reunir a velha equipe tem sido um esforço caro. Os irmãos Russo ganharão 80 milhões de dólares, né, a dupla, por seu trabalho nos próximos sucessos de bilheteria dos Vingadores, enquanto o Robert Downey Jr. levará para casa significativamente mais. O que será que é significativamente mais? Bem, se os irmãos Russo vão ganhar 80 milhões de dólares, não deve ser 81, 83, deve ser 100 milhões, fora participações nos lucros, sei lá. O que vocês acham que é significativamente mais? Comenta aí abaixo. Os russos produzirão ambos os filmes por meio da sua empresa AGBO, não é HBO, é AGBO, marcando uma mudança notável para a Marvel, que geralmente evita colaborar com produtores externos e prefere manter a produção interna. No caso do Deadpool e Wolverine, foi feita pela produtora do Ryan Reynolds e tá dando muito certo. Em 5 dias já fez 500 milhões de dólares, meio bilhão, né? Então, a Marvel tá mudando aí a cabeça, fazendo as adaptações. Avengers Doomsday substituirá o previamente anunciado Dinastia Kang, Kang Dynasty, devido a questões legais envolvendo o ator Jonathan Majors, que interpretou o Kang em alguns projetos do MCU,
Embora tenha havido especulações de que o personagem seria reformulado, a Marvel optou por eliminar completamente o antigo arco da história. Em vez disso, o Doutor Destino de Downey está pronto para ser o próximo grande vilão da popular franquia de super-heróis. Pessoal, agora uma pergunta. Vocês sabiam que a escalação do Robert Downey Jr. não era um segredo total? Embora o retorno de Downey tenha surpreendido muitos, o diretor de Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, o Matt Shakman, já estava por dentro. O cineasta compartilhou recentemente seus pensamentos sobre o elenco, dizendo: é incrivelmente emocionante. Sou um grande fã de Robert Downey Jr., claro, e não há ninguém maior. E eu soube disso por um tempo e tive que manter segredo, mas realmente é emocionante. Eu mantive isso, tipo, roendo as unhas, né? O grande segredo que eu queria compartilhar com as pessoas. Então, imagina você ter um segredo desse, né? Você não pode nem contar pro seu primo, pra sua esposa, porque vai que conta pra amiga da esposa, que conta pro marido, que é fã da Marvel e posta. Aí fudeu, né? O Downey fez a sua estreia no MCU como Tony Stark em Homem de Ferro em 2008. No começo houve algum ceticismo sobre a sua escalação devido ao seu passado conturbado, né? Porra, ele problema com drogas, foi preso e tudo mais. Muito bom ator desde sempre. Eu lembro sempre do Sherlock Holmes, por exemplo, sensacional, e vários outros filmes, mas ele estava na queda, né? A interpretação de Robert Downey Jr. trouxe um elemento carismático e profundamente humano ao papel, misturando sagacidade, vulnerabilidade e confiança. Sua performance como bilionário, playboy, filantropo foi universalmente elogiada, com o ator se tornando sinônimo do personagem. O Robert Downey Jr. reprisou o papel em vários filmes, tornando-se uma figura central do MCU. Ele estreou em Homem de Ferro 2 de 2010, Vingadores 2012, Homem de Ferro 3, aquela lástima de 2013, Vingadores Era de Ultron 2015, Capitão América Guerra Civil 2016, Homem-Aranha de Volta ao Lar, Sr. Stark 2017 e Vingadores Guerra Infinita 2018. Ficou pensando, né? Robert Downey Jr. voltando Doutor Destino. Imagina ele, que provavelmente vai estar no universo do Quarteto Fantástico, que não é o universo principal. De alguma maneira ele vem pro universo principal, né? O meio-meia. E aí o Homem-Aranha vê ele, né? Ele fala, ô, Sr. Stark, né? E quando ele estiver bem perto, o Victor Von Doom já dá aquele tapa no moleque, imagina? Enfim, para concluir, é fascinante. Ah, lembrando, né? Ele participou também de Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, onde ele faleceu, né? Enfim, para concluir, é fascinante ver como o retorno do Robert Downey Jr. ao MCU está movimentando a expectativa dos fãs. A escolha de interpretar Victor Von Doom, aliada à exigência de trabalhar com os irmãos russos, mostra o quanto Downey é criterioso com seus projetos. Isso só reforça o impacto que ele teve e continua tendo no universo da Marvel. Afinal, ele ganhou um Oscar, ele nem já tem muito dinheiro, ele não precisava mais voltar. A Marvel parece estar disposta a investir pesado para reunir essa equipe icônica e nos entregar filmes que certamente vão marcar época. E vocês, o que acham dessa nova fase da Marvel com Robert Downey Jr. como vilão? Deixe suas opiniões nos comentários, quero saber o que vocês pensam sobre essa reviravolta. Se acham interessante a notícia, curtam, compartilhem e se inscrevam. Enquanto vocês fazem tudo isso, eu vou dar um gole no meu cafezinho e depois vou girar para a próxima notícia. O retorno de Robert Downey Jr. ao MCU atrapalhou enormemente o seu substituto, Kang. Vamos dar uma olhada nessa notícia. Pessoal, o anúncio de Avengers Doomsday trouxe a revelação de que o antagonista do filme, Doutor Destino, será interpretado por Robert Downey Jr., que já é famoso por interpretar, todo mundo sabe, Homem de Ferro, Tony Stark no universo cinematográfico da Marvel. Isso confirmou que o filme substituirá o planejado Vingadores Dinastia Kang
indicou que a tão esperada chegada do Doutor Destino está próxima. Infelizmente, a escolha do ator não teve a recepção esperada pela Marvel Studios e há um bom motivo para isso. Para começar, você já sabe. Comenta aí abaixo se você acha que o Robert Downey Jr. como Doutor Destino é uma boa escolha para o futuro do MCU. Não se esqueça de curtir e compartilhar o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp e Telegram, principalmente para a galera da DC. Brincadeira, mas compartilha lá. Obrigado, vamos continuar. Existem vários problemas em reutilizar o Downey Jr. como Doutor Destino, mesmo com as explicações que alguns fãs tentam oferecer. Apesar de fazer sentido remover o Kang, o Conquistador, como vilão principal, fazer isso dessa maneira parece aleatório e barato. Mesmo que a decisão seja bem sucedida, ela segue uma tendência nostálgica perigosa que, no final das contas, pode não ser suficiente para corrigir o rumo atual do MCU. Infelizmente, o Kang o Conquistador acabou sendo o vilão mais sem brilho da Marvel. Antes do anúncio da estreia iminente do Doutor Destino, o vilão atual do MCU, o Kang o Conquistador, interpretado pelo Jonathan Majors, o personagem ele deveria ser o próximo Thanos, atuando de forma semelhante ao vilão da Saga do Infinito. Reimaginado de um viajante do tempo para um vilão baseado no multiverso, uma de suas variantes apareceu na primeira temporada de Loki, que passou lá na Disney Plus, antes do verdadeiro Kang estrear no Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Que desastre! Esse filme deveria colocar o Kang no caminho para substituir o Thanos, mas na verdade prejudicou suas perspectivas futuras. Quantumania foi amplamente criticado e foi um fracasso de bilheteria, sendo um dos primeiros desse tipo para a Marvel, que estava acostumado com qualquer coisa bilhão, né? E fora que o Kang ser, ser tipo, derrotado por formigas, né? Mas calma que eu já vou falar sobre isso. Um dos maiores problemas do filme foi mostrar um vilão prestes a ser o inimigo do universo cinematográfico da Marvel, já sendo derrotado e aparentemente morto pelo um dos Vingadores mais fracos, né? Isso que é o Homem-Formiga, né? Isso foi agravado pela cena pós-créditos envolvendo o Conselho de Kangs, que apenas tornou o personagem ainda mais ridículo, ou seja, era uma versão fracassada, né? Embora o Majors tenha sido elogiado no papel como ator, especialmente por suas aparições como variantes na primeira e na segunda temporada de Loki, isso não foi suficiente para salvar um vilão que já era considerado chato. Kang raramente foi um inimigo realmente importante, mesmo nos quadrinhos, e até agora tem sido tratado como um vilão que os Vingadores enfrentam mais por aborrecimento do que uma verdadeira ameaça. Muito embora eu torci para dar certo, eu adoro viagem no tempo. Escolher Kang como substituto de Thanos foi questionável desde o início e parecia uma decisão baseada inteiramente no desempenho de Majors como vilão. Ele não tinha o mesmo nível de ameaça e no final da segunda temporada de Loki, ele foi essencialmente derrotado pelas maquinações da TVA. Isso se tornou necessário devido aos problemas. Eu acho que aquele finalzinho pós-crédito de Loki foi feito para, tipo, já demitir ali o Majors, que já estava ali no processo, né? Depois ele foi condenado e acabou sendo demitido, né? Enfim, acabou que no final, quem não sabe, ficou ali a TVA já meio que caçando as outras variantes do Kang. Enfim, né? Isso se tornou necessário devido aos problemas legais e acusações contra o Jonathan Majors, e foi demitido de um papel que agora é considerado tóxico. Com essas questões, continuar o enredo de Kang não fazia sentido. Até mesmo os fãs mais dedicados estavam pouco interessados em ver mais de um inimigo tão facilmente derrotado, e a ideia de torná-lo uma ameaça para todos os Vingadores era difícil de aceitar. Comenta aí abaixo, e aí? Você gostava do Kang? Acha que ele deveria continuar? Se o ator não continuasse, você acha que, tipo, ele poderia ser reescalado, como foi o Hulk, como foi o Máquina de Combate?
Comenta aí abaixo. Se ele tivesse um número infinito de variantes, tal conflito não teria impacto real e seria apenas um exército de vilões desagradáveis. Muitos fãs esperavam que o enredo de Kang fosse abandonado em favor de outro vilão como o Dr. Destino. Dado que o Quarteto Fantástico Primeiros Passos é um dos próximos projetos do MCU que começou a filmar recentemente, mudar para esse vilão faria sentido para o Doutor Destino, já que o Doutor Destino é o principal vilão do Quarteto Fantástico. Infelizmente, a forma como isso está sendo feito é, é meio forçado, é meio desesperado. Eu torço para dar certo, mas você concorda que não foi organicamente orquestrado, né? Não foi naturalmente, foi empurrado, né? Concordam comigo? Comenta aí abaixo. A escolha do Robert Downey Jr. como Doutor Destino apresenta vários problemas. Escalar o Robert Downey Jr. como Doutor Destino é algo que já parece problemático desde o início e fica ainda mais preocupante quando se pensa em como será aplicado. Uma das ideias é que, apesar de ser chamado de Victor Von Doom, essa versão do Doutor Destino seria apenas uma variante do Tony Stark, com o mesmo rostinho, né? Isso faria com que, quando ele estivesse sem máscara, houvesse um impacto emocional para os Vingadores, especialmente para o Homem-Aranha, né? Ô, Doutor Stark, né? Senhor Stark, né? Se for esse o caso, isso desperdiça o personagem do Doutor Destino e o conecta demais aos Vingadores e ao Tony Stark. Por outro lado, mesmo que o Doutor Destino esteja completamente separado do Tony Stark, o Robert Downey Jr. sempre será associado ao papel de Homem de Ferro. Os fãs tradicionais e dedicados sempre vão associar o Robert Downey Jr. à sua versão icônica do Homem de Ferro, especialmente a morte heróica do personagem em Vingadores Ultimato. Qualquer outro ator poderia ter interpretado o Doutor Destino, como talentos como o Cillian Murphy, né, o astro de Oppenheimer, né, já tem na internet, inclusive, várias fanfics, imagens e tudo mais. Ele teria, tipo, porra, o mesmo nível de atuação do Robert Downey Jr. A questão é não no universo do MCU, porque tem a parte emocional do Robert Downey Jr., mas é tipo de talento, o Cillian Murphy é sensacional. O fato de que o Robert foi escalado para o papel após já ter interpretado o Homem de Ferro é visto por alguns como um ato de desespero da Marvel. Afinal, o MCU tem decaído já nos últimos anos, com filmes recentes e a maioria dos programas de TV, né, as séries do Disney Plus, falhado em recriar o sucesso de projetos anteriores ou sendo duramente criticados. Apenas alguns filmes realmente se destacaram e trazer o rosto do MCU de volta para substituir um vilão fracassado pode ser visto como um sinal de que os dias de glória do universo compartilhado, né, o MCU, já passaram. Ninguém duvida do talento do Robert Downey Jr., especialmente depois de vê-lo em diversos papéis na série de TV, por exemplo. No Oppenheimer, eu sempre pensei assim: ele saiu da Marvel e se ele fracassasse em vários papéis e voltasse para Marvel, poderia ser por dinheiro, mas ele foi lá, ganhou um Oscar, tá bilionário, bilionário, ele não tá voltando por dinheiro, embora ele vai ganhar bastante, dinheiro é dinheiro, mas ele não precisava nem de dinheiro e não precisava se provar. Então ele tá voltando realmente porque acho que ele gosta de interpretar o Tony Stark e agora é mais um desafio para ele interpretar o maior vilão do Quarteto Fantástico, um dos maiores da Marvel. Não é qualquer vilãozinho, né? Não é o topeira, né? Enfim, outra explicação pode ser o fato de que o MCU está atualmente na saga do multiverso, supostamente justificando essa escolha de elenco. Mesmo assim, desperdiçar a estreia de um dos vilões mais esperados da Marvel no MCU, usando-o como um truque de marketing e ligando a um conceito amplamente rejeitado, é um erro. A lenda do Doutor Destino merece uma adaptação verdadeira, especialmente depois de como ele foi maltratado em filmes anteriores do Quarteto Fantástico. Muito embora eu tô falando tudo isso e para ser bem, assim, controverso, né, tipo, tô batendo aqui minha opinião com a minha opinião, eu acho que mesmo arriscado, seria interessante ter ali
um Tony Stark de um outro universo, independente do nome, que por algum motivo ele virou ali para vilão, sabendo, obviamente, que o Tony Stark, o que a gente conhece, ele é egocêntrico. Lembra do Homem de Ferro 1? É egocêntrico, ele, né, ele mexia com armas, ele era um cara de ética duvidosa, e mesmo que ele foi avançando e melhorando e virando um herói, mesmo assim, você pega ali a Era de Ultron, ele queria meter robô pra todo lado, né, pra controlar as pessoas. Na Guerra Civil, por exemplo, ele estava no lado errado, né, o lado certo era do Capitão América, ele queria controlar a galera, né. Então assim, ver um Tony Stark que, tipo, de outro universo, que é praticamente o mesmo Tony Stark, mas com um grau pra lá, para o lado errado, e aí virando um grande vilão, que é o Doutor Destino, que é a mesma coisa, o Doutor Destino tem várias características, não do Tony Stark, mas tem várias características do Tony Stark. O cara é bilionário, o cara é um gênio, né, tem a questão da magia, né, porque ele é ciência e magia e tal. Eu acho que pode dar certo, né, mas é 89% de risco e 11% disso dá certo, mas pode dar certo, eu vou torcer para dar certo, né. Diante de tudo isso, é evidente que a decisão de escalar o Robert Downey Jr. como Doutor Destino levanta várias questões sobre o futuro do MCU, enquanto o Thanos foi meticulosamente construído ao longo de vários anos e filmes, Doutor Destino parece estar sendo apressado para preencher um vazio deixado por Kang. Isso, aliado ao fato de que o Downey Jr. sempre será lembrado como Homem de Ferro, pode prejudicar a recepção do vilão mais esperado do MCU. E vocês, o que vocês acham? Será que a Marvel está fazendo a escolha certa ou isso é um tiro no pé? Comenta aí abaixo, se acharam interessante a notícia, curtam, compartilhem e se inscrevam. Enquanto vocês fazem tudo isso, eu vou dar um gole no meu cafezinho e depois a gente vai girar para a próxima notícia. Jonathan Majors está de coração partido com o retorno de Robert Downey Jr. ao MCU. Afinal, o retorno do Downey Jr. está intimamente ligado com o pé na bunda que ele tomou ali, sendo demitido e deixando o papel de Kang. Vamos falar sobre isso. Olá, pessoal. O Robert Downey Jr. está voltando ao MCU, o que animou muitos fãs e outros não. No entanto, um ex-ator da franquia ficou bastante abalado com essa notícia. O Jonathan Majors, que originalmente retornaria como Kang no quinto filme dos Vingadores, compartilhou sua reação emocional ao saber que o foco do filme mudou para o Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr. Para começar, você já sabe, comenta aí abaixo se você acha que a Marvel deve dar uma segunda chance ao Jonathan Majors como Kang. Queremos saber a sua opinião. Se esqueça de curtir e compartilhar o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp e Telegram para as pessoas que você gosta se manterem atualizados sobre esse assunto. E também as pessoas que você não gosta. E também os decenautas. Manda para todo mundo, tudo bem? Obrigado. Vamos continuar. A notícia revelou também que o quinto filme dos Vingadores foi oficialmente renomeado para Vingadores Doomsday, encerrando a participação de Kang, personagem de Majors, na sequência, que antigamente era Dinastia Kang, né? Tinha o nome dele lá, né? Nem o Thanos tinha o nome lá, né? Segundo o TMZ, o Majors comentou sobre o retorno de Downey Jr. ao MCU e parece ser uma notícia difícil de aceitar para o ator. Perguntado se ele se sentia magoado com a nova direção que a Marvel estava tomando, o Majors respondeu: sim, de coração partido. Claro, vamos lá. Sim, claro. Ele o ama, né? O Robert Downey Jr. Mas ele ama mais o Kang, né? Mas o Doutor Destino é um bom papel. Informação importante: o Jonathan Majors ainda está aberto a retornar como Kang, né? Tipo, na posição dele, né? Ele deve estar mandando o WhatsApp pro Kevin Feige e não aparece nem um Vzinho, sabe? Porque dois recebe, né? Aí o azulzinho lê. Um Vzinho quer dizer que nem chegou, né? Então o Kevin Feige até deve ter bloqueado o Majors no WhatsApp, né? Enfim. Mas e aí, você acha que ele deve ter uma segunda chance? Comenta aí abaixo. O Majors
também foi questionado sobre como atores como Robert Downey Jr. e o Ezra Miller, né, do Flash, foram presos por crimes graves e ainda assim mantiveram papéis importantes. Quem não sabe, o Robert Downey Jr., mesmo sempre foi um excelente papel, adoro ele, por exemplo, lá em Oppenheimer, óbvio, mas em Sherlock Holmes, por exemplo, estou esperando o Sherlock Holmes 3. Cara, drogas, foi preso. E aí, quando chamaram ele para Homem de Ferro 1, a galera não queria, não. Foi o Jon Favreau lá que deu a chance para ele, e ele deve ter o Jon Favreau nas orações, enfim. Mas o Ezra Miller foi preso, o Flash é um mala, enfim, mas foi preso. O Downey Jr. preso e o Majors preso. E por que ele não pode ter uma segunda chance? Enfim, né? Como o crime pelo qual o Majors foi condenado foi uma contravenção, ele foi perguntado se achava injusto perder o seu papel no MCU. O Majors disse que acha justo que o Downer e o Miller sejam tratados com respeito e continuem trabalhando em Hollywood. Ele também destacou que não entende por que não pode receber o mesmo tratamento, mas afirmou que adoraria retornar como Kang um dia se os fãs quisessem, né? Eu acho justo que o senhor Downey seja tratado com paciência, curiosidade e amor, e que o senhor Miller tenha recebido o mesmo tratamento, permitindo que eles trabalhem sua arte e sejam criativos naquele nível. Eu realmente não entendo isso porque eu não posso ter a mesma chance. Parece que a Marvel Studios não chamará o Major de volta tão cedo após ele ser considerado culpado de agressão e assédio em incidente em março de 2023, que inclusive eu cobri aqui no canal, envolvendo sua então namorada. Tanto o Majors ainda ama o seu papel no MCU e não fechou a porta para um retorno no futuro. Ele foi questionado sobre o seu interesse em reprisar o papel de Kang e falou sobre a possibilidade, expressando que adoraria voltar. Pessoal, depois do que a gente falou aqui, é claro que o retorno do Robert Downey Jr. ao MCU causa uma grande expectativa, para bem e para mal. O Jonathan Major expressou sua frustração, mas também mostrou respeito pelos colegas e amor pelo seu personagem, o Kang. Isso abre uma discussão interessante sobre como a indústria trata diferentes situações, muito embora com coisas semelhantes, né? Será que veremos o Major de volta ao MCU? Sua paixão pelo papel sugere que ele está mais do que pronto para voltar? Vocês, o que vocês acham? Eu, na minha opinião, ele é um excelente ator. Infelizmente, teve essa questão, de agressão, que tem que ser tratado, obviamente, com seriedade. Ele é um excelente ator. O que não colou foi o vilão. Eu tenho certeza que se o vilão fosse, tipo, abraçado pelo povo, ou a Marvel ia deixar a poeira baixar e ia chamar ele, ou a gente tá no multiverso, era só reescalar o papel e aproveitar o ator, né? Mas, enfim, no caso, o vilão não foi bem aceito, né? Se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam. Estão aparecendo agora na sua tela indicações dos próximos vídeos, fazem todo sentido vocês assistirem. Vejo vocês no próximo vídeo. Até logo!